Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última postagem a gente desenvolveu uma pequena harmonização de uma melodia, no caso Aleluia, e essa melodia ela foi trabalhada dentro do universo da banda de música. A gente fez uma instrumentação para banda de música, obedecendo ali todos os limites que a gente colocou na nossa harmonização. E a gente viu o efeito, viu o resultado que a gente atingiu com aquele trabalho. Agora, com aquela mesma harmonização que foi feita, com aquele mesmo esqueleto, eu vou desenvolver um outro trabalho, só que agora para orquestra. Ou seja, a mesma peça, com a mesma harmonização, com as mesmas linhas, serão distribuídas agora para uma orquestra sinfônica, uma pequena orquestra sinfônica. E essa orquestra já está aqui, a grade já está montada, eu tenho aqui madeiras, né, que é compostas por flautas, oboés, clarinetes e fagotes. Eu sei que alguns instrumentos aqui vocês podem não conhecer, não estarem familiarizados com eles, mas hoje a gente pode consultar muitos livros de orquestração, né? A gente pode vir para o YouTube, conhecer a sonoridade do instrumento, qual que é o trabalho que ele faz, qual que é a característica dele. A gente pode conversar com o músico que executa aquele instrumento e pedir para que ele dê algumas noções para a gente de extensão, sonoridade, onde ele toca. Mas enquanto vocês não fazem isso, eu vou tentar, à medida do possível, estar trazendo alguma informação aqui sobre aquele instrumento que eu julgo importante para aquelas pessoas que não conhecem, que não têm a vivência do instrumento. Mas fiquem tranquilos que eu vou tentar ser o mais didático possível. Aqueles instrumentos que não são comuns no ambiente da banda, eu vou estar dando aqui uma leve explanação, uma leve dica sobre como é que é o trabalho dele dentro do grupo, qual que é a função dele dentro da nossa orquestração, tá ok? Então com vocês hoje nós vamos trabalhar harmonização e desenvolvimento de um arranjo, no caso para uma orquestra sinfônica. Então vamos lá. Eu já tenho aqui a minha melodia, é a mesma harmonização que foi feita para a banda, tá certo? Não mudei nada. A única coisa que eu vou mudar, claro, óbvio, são os instrumentos solistas. No caso aqui eu vou começar com madeiras, e quando a gente fala madeiras na orquestra, não necessariamente serão todas as madeiras. Podem ser um instrumento, podem ser dois instrumentos, pode ser o naipe todo, aí depende. Mas aí o que eu vou usar aqui, eu já tenho mais ou menos em mente, eu vou explicar o que eu vou fazer e por que eu vou fazer, o que eu estou buscando com o trabalho que eu vou desenvolver aqui. E no segundo momento também, para que vocês conheçam bem a sonoridade da orquestra, é interessante que as cordas solem, que eu vou fazer o solo para cordas. Nessa parte onde a melodia foi harmonizada a duas vozes, as cordas trarão essa melodia, até para você sentir aquela sonoridade típica da orquestra, que no caso se resume na sonoridade da presença das cordas. Isso é uma característica marcante da orquestra sinfônica. Tá ok? Então eu de cara eu já vou distribuir aqui na grade para os instrumentos que eu escolhi, das madeiras e das cordas, para que vocês já vejam como é que vai ser o trabalho. E aí eu vou explicar o que eu tenho em mente. Pois bem, para madeiras eu optei por oboé e flauta, mas por quê? O oboé é um instrumento que tem uma boa projeção sonora, ele é muito brilhante, é um instrumento mais usado mesmo para solos, para intervenções bem importantes, né? Então ele fará o solo, só que para dar um tempero melhor ainda, para ficar mais interessante, eu vou dobrá-lo em oitava com a flauta, porque essa junção do oboé com a flauta, ele gera um som doce e um som com um brilho bem peculiar. Eu vou pôr primeiro só o oboé, para vocês ouvirem o som dele, e depois eu vou pôr ele junto com a flauta. Então vocês verem que é um som gostoso, é um som anasalado, é um som melancólico, mas é muito bonito, um som muito próprio da orquestra. Mas quando a gente dobra ele em oitava com a flauta, olha como é que fica a sonoridade, você já cria um terceiro timbre, olha que interessante. Então vocês percebem que o som do oboé ele ainda é projetado, porque ele é um instrumento de muita projeção dentro das madeiras, é o instrumento que mais aparece, mas é só que você ganha um tempero do agudo, fica como se fosse um harmônico dele soando em oitava o tempo todo. Então é muito bonita essa junção do oboé com a flauta dobrando a oitava acima. Mas nada impede que você use o oboé também sozinho, ele vai dar conta do recado. Eu coloquei a flauta porque eu queria esse timbre, esse som nasalado, mas de uma forma ainda reforçado pela flauta. E nas cordas eu coloquei as duas vozes, né, para os dois violinos, primeiro e segundo violinos.
Vamos ouvir só os dois, para a gente ouvir como é que soa o efeito das cordas. Aqui, claro que vocês vão ouvir o naipe de primeiros violinos, que geralmente é composto por 8, 10, 12 violinos, e o segundo por 8, 10 violinos também. Então, quer dizer, é um grupo que tem muitos músicos, então tem uma boa projeção sonora também. É um som diferente, né? É o som típico da orquestra. E aí eu vou buscar um efeito que é muito usado em temas de filmes e que na orquestra também é muito usado, que é o quê? É pegar o primeiro violino e dobrá-lo oitava acima. Porque aí os violinos, como em cada estante, sentam dois músicos. Aí o músico que está do lado de dentro, ele toca a linha de baixo, o músico que está do lado de fora da orquestra, ou seja, da esquerda e da direita, né? Todos os músicos da direita vão tocar um lado, uma oitava de cima, e os da esquerda tocarão a oitava de baixo. Isso aí chama-se divise. A gente tem uma técnica para isso, né? Que é a técnica de divise. É isso aqui, ó. Aí a gente sabe, quando é assim, a gente já sabe que os instrumentos estão fazendo, distribuindo dentro do mesmo naipe as duas vozes que estão propostas ali. Deixa eu só apagar essa escrita que está aqui. Vamos ouvir agora as cordas com dobra de oitavas no primeiro violino? Ou seja, ele dá uma melancolia maior para o naipe. Você viu que o primeiro violino dobrado de oitava, ele cria aquela sonoridade, tipo que você vê muito em filmes, né? Os temas de filmes, eles trabalham muito cordas. Henry Mancini, por exemplo, trabalha muito cordas nessa levada de dobra de oitavas. Isso é muito bonito, né? Essa divise do... Ou você pode fazer igual eu fiz aqui, as duas vozes no primeiro violino fazendo divisa por instante, ou você pode distribuir entre primeiro e segundo também, né? Às vezes o primeiro faz oitava acima, o segundo oitava abaixo, também é uma possibilidade. Eu coloquei aqui só no primeiro porque eu queria que o segundo fizesse a segunda voz mesmo que está proposta aqui para harmonização, tá ok? Então, agora feitos os solistas, né, escolhidos os solistas, agora eu vou escolher os instrumentos que vão acompanhar esses solos. Bom, o solo das madeiras, como madeiras aqui são instrumentos que têm uma projeção suave, não tão forte. É forte, aparece, mas não é aquela projeção presente, como por exemplo um trompete, uma trompa, um trombone. Madeiras, elas são mais doces, então a gente vai usar um instrumento que tenha leveza para acompanhar essas madeiras. No caso aqui eu vou usar as cordas. As cordas farão esse acompanhamento do solo das madeiras. Pois bem, eu fiz a distribuição aqui para as cordas, daquela harmonização em bloco que está logo abaixo da melodia, exatamente como está ali. Eu distribuí para as cordas. Só que eu usei alguns efeitos que eu quero dar para criar um pouco mais de vida para o meu trabalho das cordas. O que eu fiz aqui? Ó? Primeira coisa, eu usei trêmulo, que é esse sinalzinho que está aqui, onde as cordas elas ficam meio que raspando o arco na corda. Vocês vão ver a sonoridade que eles produzem aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. E também deu uma embelezada na questão da dinâmica. Olha, eu faço crescendos e decrescendos como um efeito de onda o tempo todo para manter essa melodia. E fiz exatamente o que está aqui embaixo, não alterei nada. E aí nos baixos aqui eu coloquei o cello fazendo a parte do baixo, né, que é um instrumento muito próprio, muito típico desse tipo de trabalho também. Ele faz a parte do baixo também, além de poder fazer solos. E eu joguei o baixo fazendo a mesma coisa que o cello, só que o baixo eu coloquei ele com notas em pizzicato, ou seja, tocada com a ponta do dedo, como se fosse um beliscão na corda, né? Tal qual você dedilha um violão, alguma coisa assim. Então eu vou pôr para tocar somente o acompanhamento para que vocês ouçam o efeito que essas cordas farão debaixo do solo das madeiras. Interessante, é um som muito legal, ficou trêmulo, mas isso cria um ambiente assim de tensão, de suspense, vamos dizer assim, até o solo aflorar ali na frente com as cordas, que aí o brilho vai aparecer e vocês vão entender. Então eu vou pôr no primeiro momento para tocar o solo das madeiras com acompanhamento das cordas e depois a entrada das cordas, tá?
vocês viram que se produz um efeito bem interessante, as cordas acompanhando as madeiras, né? Bom, agora vocês percebem que onde as cordas entraram, os violinos fazendo os primeiros violinos dobra de oitava, o segundo aqui fazendo a segunda voz da peça, e aquela harmonização central que eu tenho aqui embaixo, eu as confiei a violas, geralmente violas também tocam em duas linhas, né? Mesmo quando é um violista, é comum o violista conseguir trabalhar com duas notas ao mesmo tempo. A técnica dele permite fazer isso. E se não tiver, ele pode também ter mais de uma viola, que cada um pode fazer uma linha. Fazer em divise também se quiser. E o cello deixou de fazer a função de baixo e passou a fazer essa terceira voz da minha harmonização. Olha que interessante, eu joguei para o cello. E o baixo, sim, apenas ele, agora em arco, não mais em pizzicato, tocando com nota longa com arco, ele vai fazer a parte que é peculiar ao baixo aqui agora. Vamos ouvir então agora da entrada, com madeiras e cordas acompanhando, até o momento em que as cordas assumem o solo. Olha que bonito, ficou tipicamente orquestra, né? A sonoridade típica de orquestra. Por quê? Por causa da presença das cordas. As cordas dentro de uma formação, elas mudam totalmente a estrutura e o contexto. E dá um contexto bem mais assim de filme, né? Aquela coisa mais orquestral mesmo. Do que eu fiz até aqui, agora eu já posso começar a pensar no que eu vou colocar para os demais instrumentos. Eu já tenho os instrumentos solistas, já tenho o acompanhamento mais ou menos pronto dessas partes, mas agora eu preciso adicionar os próximos instrumentos, né? Então, principalmente metais, eu vou deixar para colocar naqueles momentos de maior, vamos dizer assim, de maior ascensão da melodia. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, ó, eu vou colocar nesses 4 últimos compassos aqui, que são as partes mais elevadas aqui do solo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa harmonização que está aqui, nesse trechinho, né? Que está aqui nesse pedacinho, e vou distribuir para um caso aqui para trompas e trombones. Vocês vão entender aqui, ó. Aí eu jogando aqui, deixa eu fazer umas ligaduras aqui para ficar bem expressivo, né? Vou jogar também uma textura aqui piano, não meio piano. Tirar essa cifra fora. Pois bem. E aí eu tenho aqui 2 trompas, eu tenho 2 trombones, mas como um só está fazendo a voz de cima, o segundo trombone, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse baixo aqui, vou dobrá-lo no segundo trombone ali, como um reforço do baixo, né? Lá, si, mi, si. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aí então o Lá vai ficar, ó. Pronto, só esse pedacinho. Então nesse lugarzinho, eu vou pôr para tocar aqui a melodia, vocês vão entender por que eu coloquei isso aqui, ó. Fazer um decrescendo, né? Nesse finalzinho aqui. Então, é só para reforçar esse pequeno desenho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no final. Nesse finalzinho aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Esses 4 compassos finais aqui, ó. Vou jogar aqui para trompas e trombones, né? Essa harmonia. Aliás, vou pôr meio piano, né? Um crescendo para eles aqui e um decrescendo no final. Vou terminar piano, né? Beleza, deixa eu tirar essa cifra. Ok. Então, a mesma coisa. Vou dobrar o baixo, ó. Si, sol, dó. Vou dobrar o baixo aqui no segundo trombone, né? Aqui, ó. Beleza. Então, o metal, essa parte do metal que está acompanhando, praticamente já resolvi. Aí eu vou voltar aqui agora para a melodia de novo. Então, as flautas de oboés entraram e cordas entraram. Só que as cordas, da mesma forma que eu reforcei a harmonização aqui no trombone, eu vou pegar esse primeiro instrumento aqui, o primeiro violino, vou dobrá-lo na flauta e no oboé também, né? Olha lá, em dobras de oitava também, para poder... Deixa
Deixa eu colocar só um... Ah, não sei que já tá vindo ali. Beleza. Aí eu vou colocar só para dar uma reforçada na melodia. E aí o clarinete, por exemplo, vai tocar a segunda voz, logo abaixo do oboé. E aí o fagote pode dobrar o cello, né? Olha que interessante. Porque o fagote e o cello, gente, são instrumentos muito próximos. Instrumento de clave de fagote, cello, trombone, são instrumentos que trabalham mais ou menos na mesma região, tá certo? Então aqui o fagote, a gente usa ele muito para reforçar o baixo, para reforçar alguma voz ali como violoncelo, trombones e às vezes até trompa também, que ele atinge a região bem da trompa também. Então, beleza, aqui eu já coloquei o reforço da melodia, coloquei a harmonização e agora eu vou para essa percussão aqui, ó. O tímpano, como eu falei, ele é um instrumento tipo, parecendo um bombo, né? Como se fosse um bombo, só com um diferencial, ele dá notas. Então, o que a gente usa o tímpano na orquestra? Para aqueles momentos de cadência, principalmente, ele fazia o reforço das funções subdominante, dominante, tônica, entendeu? O que eu vou fazer aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o subdominante, tônica, e aqui eu tenho o dominante. Aliás, dominante, tônica, dominante. Então eu vou fazer esse trabalho aqui, ó, pro timbre. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Só que eu vou fazer isso com rulo, né? Um pouquinho meio piano para ele, só para vocês entenderem o que o timbre vai fazer lá. Tá vendo? Um leve crescendo para ele aqui e um decrescendo no final. Então vamos pegar a partir dessa parte onde os metais entraram. Esse finalzinho aqui, que o oboé fez, eu vou dobrá-lo no trompete. Põe um legato aqui pro trompete, para trocar ligado, isso aqui fica bonito. E aí eu pego esse segundo, que é o clarinete que fez a segunda voz, e jogo pro segundo trompete também. Mesma coisa, que eu posso jogar um legato para ele também. Vamos ouvir só os metais e as madeiras nesse pedacinho? E uma coisa que eu queria fazer também, eu vou pegar esse violino que está aqui, ó, e vou dobrá-lo só na flauta, né? Primeira e segunda flauta ali, ó, só para dar um reforço na melodia, só nesse pedacinho aqui. Vou deixar só ali, aí o restante das madeiras vai entrar aqui. Então nesse finalzinho aqui, a mesma coisa, eu vou usar o tímpano também, né, para fechar essa cadência final aqui, ó, sol, dó, só que eu vou bater só o dó, tá? Pra ele firmar só esse dó menor que tá aqui, ó. Opa. Joga um rolo nisso, né? Põe aqui meio piano e um decrescendo nesse pedacinho aqui, ó, beleza. E aqui, além do tímpano aqui, eu quero usar esse gongo aqui também, opa. Só que não vou fazer rulo, vou fazer só a pancada dele, né? Sem o rulo. Beleza. Ok. Então, feito isso, olha só, mas somente com aquela harmonização que a gente usou para fazer o arranjo da banda. A mesma harmonização eu usei aqui na orquestra. Olha que interessante, né? Eu vou fazer uma pancadinha leve aqui do gongo nesse lugarzinho aqui também. Ok. Bom, vamos ouvir tudo para a gente ver como é que soou essa orquestração, pensando numa orquestra sinfônica, né? Como é que ela vai soar. A mesma harmonização que eu efetuei lá na banda. Vocês vão perceber que o que muda na sonoridade é a questão da formação. Eu estava ouvindo ela com uma banda de música, agora eu vou ouvir a mesma peça, com o mesmo arranjo, a mesma instrumentação, só que desenvolvido para a orquestra sinfônica. Vamos ouvir para a gente ver?
percebe, gente, que a diferença está na formação. O diferencial do nosso arranjo é o grupo para o qual você escreve. Você pode tirar um bom efeito em qualquer grupo, simplesmente trabalhando a harmonização da melodia conforme a gente está aprendendo. Hoje eu não entrei muito em detalhe, eu simplesmente fui desenvolvendo o arranjo, eu não dei muitos detalhes sobre instrumentos, né, sobre peculiaridades de cada instrumento exótico aqui, porque o meu objetivo nesse primeiro momento não é tanto te ensinar a escrever para a orquestra agora, não. No primeiro momento é mostrar que a mesma harmonia que a gente usou, as aberturas que a gente usou lá na banda, elas podem sim ser aproveitadas para um ambiente de orquestra, né, ou para um ambiente de qualquer outra formação de câmara também. A gente vai fazer essa mesma peça depois para outros grupos menores, para um quinteto de metais, talvez para um quarteto de sax. Para quê? Para a gente ver que essa harmonização ela pode ser útil para várias situações. Entendeu? Que o grande segredo de um bom arranjo é uma boa harmonização. Se você produz uma boa harmonização, seguramente você vai conseguir chegar a um bom resultado final. Você vê, o que a gente fez aqui, embora está simples, ele não está usando nenhum tipo de coisa complexa, a gente simplesmente se ateve aos movimentos que a gente tem na harmonização que foi feita aqui no piano, na redução de piano. A gente não está fazendo nada além disso, não inventei nada, não coloquei nenhum acompanhamento diferente nem nada. Simplesmente me ative as notas tal qual elas aparecem aqui. Notas longas, tá vendo? Não fiquei criando. Eu poderia muitas vezes criar alguns acompanhamentos, alguns arpejos, né? Mas eu não quis fazer isso nesse primeiro momento, porque o meu objetivo aqui era mostrar o quanto essa instrumentação ela pode ser útil, ela pode ser aproveitada. E tudo que a gente faz vai ficando legal, porque aí o segredo depois é você conhecer os timbres dos instrumentos. Eu sei que quem escreve para banda não tem tanto interesse em aprender a escrever para orquestra, porque talvez nunca vai precisar escrever para orquestra. Eu entendo. Assim como quem escreve para orquestra, talvez nunca vai escrever para banda. Então, é por isso que eu quero trazer essas possibilidades diferentes para que cada um tire proveito daquilo que ele achar que é importante para ele. Se você não vai escrever para orquestra, tudo bem, mas pelo menos você vai ver a questão tímbrica, como é que você pode trabalhar um timbre dentro da banda também, de colocar, por exemplo, um clarinete com sax, ou um clarinete com a trompa, assim, para você testar timbres, né? Cruzamentos de timbres entre instrumentos distintos, qual eu fiz aqui, por exemplo, com o oboé, com a flauta. Entendeu? Então, meu objetivo aqui hoje é esse, é mostrar que a harmonização ela é importante e ela é o cerne do arranjo, ela é aquela parte que vai dizer se o meu arranjo vai soar bem ou não. Se eu fiz uma boa harmonização, seguramente as possibilidades do meu arranjo soar bem vão ser muito grandes. Agora, se eu fizer uma harmonização defeituosa, com algum problema, esse problema vai se refletir lá na frente, na hora que você estiver harmonizando ou distribuindo para a banda. Tá ok? Então, eu vou ficar por aqui. Eu quero que vocês olhem, reassistam se for preciso, para que vocês entendam o que eu fiz. Eu não inventei nada. Podem parar o vídeo, podem analisar as notas que foram colocadas. Elas foram todas tiradas desse esqueleto que está aqui embaixo. Tá ok? Então, eu quero deixar essa postagem e na próxima vez a gente vai transformar essa instrumentação para um grupo menor. Aí nós vamos trabalhar, por exemplo, com um quinteto de metais, que é uma redução bem interessante, porque a gente sai de um grupo muito grande, como uma orquestra, uma banda, e vai para um grupo pequeno. Mas a gente vai ver que pode tirar um bom efeito fazendo uma boa harmonização.